Oi, pessoal do primeiro ano, tudo bem? Eu sou a Mariana e hoje a gente vai falar de geografia física, né? Um assunto que eu amo, espero que vocês gostem também. O assunto de hoje, então, é a dinâmica terrestre, mais especificamente, a dinâmica das placas tectônicas, tá? Queria chamar a atenção de vocês para que nesse slide, né, nesse vídeo, eu não vou mostrar muito texto para vocês, tá? Acho que tem um slide que tem texto, o resto é só imagem, gente, porque eu acho que falando de geografia física, a visualização, a esquematização é muito importante. Então, eu vou falar bastante, mostrar bastante imagem para vocês, tá? Primeiramente, a gente sabe que a Terra, ela não é homogênea, tá? Na sua extensão ali, interna, né? Então, ela é dividida em algumas camadas, que são elas. O núcleo interno, que é aquela camada mais interna, mais densa, mais sólida, com mais pressão. Temos o núcleo externo, que ali, mesmo com apreensão, mas por causa da temperatura, a camada já é líquida, né, mais viscosa. Temos o manto interno, que, por causa da pressão exercida sobre essa camada, ela é composta de rochas sólidas. E temos o núcleo externo, que a temperatura é muito elevada e por isso as rochas se encontram fundidas, né, em estado fluido de magma, tá? E por último, a gente tem a crosta terrestre, que é a camada mais externa, mais fina, né, mais delgada, e a que a gente conhece mais, mas mesmo assim a gente não conhece tanto dela, né? Então, a crosta a gente pode comparar ela à casca da maçã, né? Porém, gente, a partir da Segunda Guerra Mundial ali, o mapeamento do assoalho oceânico, né, que foi necessário para guiar a trajetória dos submarinos de guerra, levou os cientistas a perceberem ali que essa crosta, ela não é uniforme, vamos falar assim, ela não é um todo inteiro. Ela é dividida em pedaços. E esses pedaços, algumas pessoas consideram 12, aqui nesse mapa do IBGE ele considera 14 pedaços, são as principais placas tectônicas do nosso planeta, tá? Então, esses pedaços, essas placas tectônicas estão inseridas ali, elas estão flutuando, vamos falar assim, sobre a camada mais externa do manto, a astenosfera, né? Que é uma camada fluida e plástica. Mas aí vocês vão falar assim, beleza, Mariana, eu estou entendendo que essas placas tectônicas se movem, mas o que provoca esse movimento dessas partes enormes do nosso planeta? Esse movimento, gente, ele obedece um ciclo, né, um processo que a gente chama de células de convecção. Essas células de convecção, vocês já podem ter visto na disciplina de física, tá? Falando, quando o professor está falando sobre um ar-condicionado ou uma panela com água fervendo, tá? E é exatamente o que a gente tem aqui nas células de convecção da Terra. Então, vamos lá, gente. É muito importante entender isso aqui. Entendendo direitinho, fica banana. Então, vamos lá. O núcleo, a gente sabe que é a parte mais quente do planeta. Então, a temperatura perto do núcleo é muito alta. Esse magma, né, presente nas partes do manto mais próximas ao núcleo, então, vai se aquecer. No que o magma se aquece, ele se expande e fica menos denso, ele fica mais leve. Ao ficar mais leve, ao ficar mais leve, então ele sobe para as partes mais superiores do manto. Nessas partes superiores,
a temperatura não é tão alta, ainda é alta, mas não é tão alta como perto do núcleo. Então, quando a temperatura abaixa, esse magma se esfria, ficando o quê? Mais denso. E, ao contrário, ele desce. Então, pensa assim, gente. Magma quente sobe e magma frio desce. E esse movimento, né, forma um ciclo, né, um movimento circular ali que vai fazer com que as partes da crosta se movimentem, tá? Olha aqui. Olha que interessante, né? Para vocês verem, nesse esquema dá para ver, falando um pouquinho do que a gente vai estudar nos próximos slides, como em determinada parte da crosta, esse movimento de convecção separa duas placas tectônicas, mas ao mesmo tempo, simultaneamente, a gente tem aqui uma convergência das placas, tá vendo? Então, pessoal, esse movimento das placas litosféricas, ele tem diferentes consequências. Vamos fazer assim, né? Vamos colocar desse jeito. Então, o limite entre duas placas, ele pode ser convergente, transformante ou divergente, tá? E eu vou falar bem especificamente de cada um agora. Primeiramente, a gente tem o limite convergente, que nada mais é quando duas placas tectônicas se colidem frontalmente, né? E suas consequências vai depender da densidade de cada placa, né? Geralmente, a placa mais densa, ela mergulha sobre a outra, tá? E esse movimento convergente, ele é dividido em 3 tipos, tá? De acordo com as placas tectônicas que estão envolvidas nele. O primeiro tipo, né, é quando duas placas oceânicas, que são bem densas, se colidem, tá? Uma placa, aqui no caso, a placa pacífica, né, a placa do Pacífico, ela vai entrar para baixo no manto, tá? Formando um grande volume de magma e de lava. Então, quando isso acontece, há uma pressão, tá? E esse magma extravasa. E quando ele entra em contato com a água, ele esfria e se torna rocha, tá? Formando, então, como a gente pode ver aqui, ilhas, tá? Foi isso que aconteceu lá no Japão, né? Formando o arquipélago das ilhas japonesas, tá? E é importante a gente fazer uma observação aqui, que é por isso que o Japão está sujeito a terremotos, tsunamis, né? Por quê? Porque ele está pertinho aqui, né, gente, do encontro de duas placas tectônicas oceânicas, que são as mais densas, as mais fortes, vamos colocar assim. Então, não sei se eu falei, pessoal, mas esse movimento da placa, de uma das placas, né, entrar, né, para o manto e sobre a outra, né, a gente chama de subducção, tá? É um termo bem importante. O outro caso, gente, é quando uma placa oceânica se choca com uma placa continental. E o resultado é o que a gente vê aqui na América do Sul, né, na cadeia de montanhas dos Andes. Então, o que acontece? A placa continental, que é menos densa, né, ela é mais leve, ela sobe, ela cavalga sobre a placa oceânica, que é bem densa. Então, nesse movimento, a borda da placa, ela é deformada, ela, vamos colocar assim, enrugada. E nisso é que surge, é que são soerguidas as grandes cadeias de montanhas, né? Aqui nesse esquema, temos a placa sul-americana, uma placa continental, subindo sobre a placa de Nazca, que é oceânica, e formando a Cordilheira dos Andes. Por último, a gente tem
o choque, né, a convergência de duas placas continentais de densidades muito parecidas. Então, o que acontece? Elas se sobrepõem, vamos colocar assim, formando uma vasta cadeia de montanha também, que é o caso do Himalaia. A gente tem também os limites de placa que são divergentes. Nesses limites, então, o movimento do magma faz com que duas placas se afastem. E nesse afastamento, a gente tem o sorgimento, né? A liberação de magma que se esfria, né, ao contato com a água ou com a superfície e leva à formação de uma nova crosta oceânica ou continental, tá? Um dos exemplos mais importantes da separação de placas a gente vê entre a América do Sul e a África, vamos falar assim, numa cordilheira, numa cadeia de montanhas embaixo do mar, né, no assoalho oceânico, que a gente chama de dorsal mesoatlântica, tá? Essa dorsal mesoatlântica, pessoal, ela foi formada, então, pela separação da placa eurasiana e da placa norte-americana, com o extravasamento de magma e o seu resfriamento, tá? Que forma essa cordilheira de montanhas submarinas. É muito interessante. Vale falar, gente, que foi essa dorsal mesoatlântica aqui que comprovou a teoria da deriva continental. Então, é através dela que a gente comprova que a América do Sul foi se separando da África, tá? Então, nesse último caso, né, que é o movimento transformante, a gente não tem nem a criação, nem a destruição de uma nova crosta, né, de uma nova litosfera. O que acontece? Aqui são duas placas tectônicas que se esbarram, né? Elas fazem esse movimento aqui. Então, nesse caso, as rochas que estão presentes nessa região, né, de encontro aqui, de esbarramento, elas sofrem a metamorfização, tá? O exemplo mais importante que vocês já devem ter visto falar do movimento transformante é a falha de San Andreas, tá? Lá nos Estados Unidos, que atravessa o estado da Califórnia. Então, o que acontece? Nesse caso, durante milhões de anos, essas duas placas aqui, ó, elas vão se ajustando assim, né? Vamos falar assim, elas vão se esbarrando, o que faz com que a superfície, as rochas da superfície, passem por um processo de metamorfização. Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham conseguido compreender, visualizar esse movimento das placas, o que causa esses movimentos e as suas consequências aqui na superfície, tá? Foi uma aula bem densa, mas eu acho que com os GIFs, com as imagens que eu coloquei, vocês conseguiram visualizar e compreender direitinho, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Boa semana.